Oi pessoal, retornando aí então com a nossa segunda parte, né, da nossa aula. A gente comentou a respeito do modelo biomédico, né, do modelo científico da medicina cartesiana, né, esses movimentos que aconteceram nesse período, eles foram fundamentais para que fosse dada a cara, né, o desenho de como foi trabalhada a medicina no período do final do século XIX, início do século XX. A gente teve o desenvolvimento de uma medicina científica, né, com a valorização da questão técnica. Um relatório importante dessa época que ajudou a estruturar essa concepção foi o relatório Flexner, que foi elaborado em 1910 e que tratava de uma avaliação da educação médica nos Estados Unidos e Canadá. Esse relatório teve um impacto grande nas escolas de medicina da época. A gente teve várias escolas médicas fechadas em decorrência dessas questões apontadas a partir desse relatório. E nós vamos encontrar, né, com base nesse relatório, a estruturação de uma medicina mecanicista, né, onde o corpo era uma máquina formada por pedaços, por peças, que precisava ser estudado por especialistas, fragmentado pela especialização, né, com essa concepção biologicista, né, causa da doença é uma concepção biológica. Nós temos um micróbio, temos um agente, né, e isolando o indivíduo da coletividade, né, do seu contexto. Ou seja, eu precisava tratar o indivíduo, a sua peça defeituosa, o seu órgão ou a sua condição de saúde. Então, uma ênfase grande a partir desse relatório na medicina curativista. E tínhamos também a exclusão das práticas alternativas, na medida que elas não eram consideradas cientificamente comprovadas, logo não poderiam ser trabalhadas, né? Uma coisa importante nesse período é a tecnificação do ato médico. A gente incorpora a tecnologia e incorpora a ilusão de quanto mais sofisticado for o tratamento, quanto mais medicamento, né? Quanto melhor for o ato médico, tanto mais a gente vai ter uma resposta melhor, né? Esse contexto, claro, foi apoiado, né, e tivemos a influência das indústrias de medicamentos e equipamentos médicos, né, as indústrias multinacionais, a difusão da tecnologia médica, que foram condições associadas a esse processo, com ênfase na medicina curativista. Importante lembrar que mais adiante um pouquinho, um outro relatório, chamado relatório Dawson, que foi realizado na Inglaterra, ele veio criticar severamente essa concepção flexneriana de desenvolvimento da prática médica. Criticava a separação entre a prevenção, né, a compreensão do contexto, com a questão do indivíduo, né? Propunha uma ação coordenada, então começava a pensar também em médicos generalistas que pudessem dar uma atenção mais integral à condição, né, dos indivíduos e também considerando a questão da comunidade. Com isso, esse relatório ele preconizava que a gente deveria ter centros de saúde descentralizados, né? Então uma rede organizada, regionalizada de centros de saúde mais próximos da comunidade, que atendessem às condições mais prevalentes de saúde dessas comunidades, que seriam os centros primários, né, de saúde. Teríamos os centros secundários, né, onde a gente teria maior tecnologia e o que a gente não conseguisse resolver nos centros primários, a gente encaminharia para os centros secundários, e os hospitais, né, numa perspectiva de atenção terciária, com uma tecnologia ainda mais incorporada que atendesse às demandas que não conseguissem ser resolvidas a partir dessa situação. Importante a gente registrar que no contexto da construção de um conceito de saúde, a Organização Mundial de Saúde ela teve uma participação muito importante. Em 1948, a OMS ela publica o conceito baseado nessas composições, né? Saúde ao estado
do mais completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença, a ausência de enfermidade. Esse conceito representou um grande avanço, né, na medida em que levava em consideração que a saúde não era apenas o oposto da doença, né? Saúde significava um estado positivo e estava relacionado então com condições biológicas, condições psíquicas, condições sociais e não só simplesmente a ausência de doença. Um outro relatório importante que a gente poderia citar aí da década de 70, né, foi o informe Lalonde, do Canadá. Esse relatório ele trazia uma concepção de comparação entre o que é que estava acontecendo, que produzia a doença, e como a gente gastava o dinheiro da saúde para tentar produzir resultados sobre isso. E esse relatório mostrava para a gente que a composição, né, a participação dos estilos de vida dos indivíduos, do meio ambiente, era muito grande no relato desses determinantes relacionados à saúde. E, no entanto, a gente gastava mais dinheiro com a assistência médica, né, com a assistência sanitária, vamos dizer assim, aos indivíduos. E levava a gente a refletir sobre essas questões, né? A gente está gastando dinheiro com uma parte e os condicionantes determinantes do adoecimento das pessoas estão em outras partes. Então, a gente não está tendo os resultados que a gente poderia ter com o gasto dos recursos em saúde. No Brasil, nós tivemos os movimentos que a gente já estudou, né, na década de 70, 80, falando da grande movimento pela reforma sanitária brasileira, né, que se assentou exatamente no contexto desses movimentos, inclusive internacionais. Temos a Conferência de Alma-Ata, que aconteceu em 78, na União Antiga, né, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e trouxe concepções importantes. Saúde é um direito humano fundamental, né? E que a conquista desse grau de saúde, ele exigiria intervenção em muitos outros setores, que não só o setor da saúde, também o setor social, econômico, né? E trouxe a concepção da promoção e proteção da saúde como indispensável no contexto da produção do cuidado e para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Seguiram só várias conferências, né? Então nós tínhamos um cenário internacional bastante profícuo nesse processo de repensar a questão da saúde. E a gente, na 8ª Conferência, né, Nacional de Saúde de 86, a gente produz um texto que ele depois é incorporado na Constituição Federal de 88, trazendo um conceito, né, ampliado de saúde, que os níveis de saúde expressariam a organização social e econômica do país e teria diversos condicionantes, né? Entre eles, a Constituição cita, né, alimentação, moradia, saneamento básico, meio ambiente, trabalho, renda, educação, atividade física, transporte, como a gente verificou naquelas condições relacionadas ao modelo de determinação social da saúde. Então, o conceito de saúde traduzido na Constituição Federal e que depois foi incorporado, foi mais trabalhado na Lei Orgânica de Saúde, na Lei 8.080/90, né, que nós vamos depois conversar um pouquinho sobre a legislação do SUS, traz essa ideia de que saúde não teria uma causa única, né, e que estaria relacionado com diversas condições, diversos determinantes e condicionantes do processo, né, saúde, doença, cuidado. No Brasil, então a questão da promoção e da prevenção, promoção da saúde e prevenção das doenças, ela começa a tomar, né, porte nesse processo, e no Brasil a gente, em 2006, publica a Política Nacional de Promoção da Saúde, né, com a perspectiva de promover a qualidade de vida e reduzir a vulnerabilidade à saúde decorrente desses riscos, né, e desses condicionantes determinantes do adoecimento. Promoção da saúde e prevenção parece que são sinônimos, né, mas a promoção ele é um processo
né, que vem antes, né? Então a promoção ela vem no sentido de qualificar o indivíduo para que ele seja capaz de fortalecer sua capacidade e habilidade de lidar com esses condicionantes determinantes. Então nós temos aí as questões relacionadas à educação em saúde, a mudança de hábitos, né? A mudança de hábitos de estilo de vida só vai acontecer na medida que eu compreendo, né, esses processos e a necessidade desses processos. E quando eu falo promoção da saúde, eu não estou me dirigindo a uma doença ou outra, né? Eu estou me dirigindo a uma condição de qualificação do indivíduo, de melhora da sua qualidade de vida, né, da sua capacidade de dar respostas, né, e de estar fortalecido com as suas capacidades e habilidades para responder às condições adversas. Já quando eu trato da concepção da prevenção das doenças, a gente já fala assim, preparar, chegar antes de impedir que a coisa aconteça. Então exige conhecimento. Se eu vou antecipar-me a alguma coisa e me preparar para que alguma coisa não aconteça, eu tenho que conhecer que coisa é essa. Então implica o conhecimento epidemiológico para controle. Se eu falo hipertensão arterial, quais são os fatores de risco para a hipertensão arterial? Então a prevenção da hipertensão arterial se reporta a intervir sobre os fatores de risco que estão relacionados ao desenvolvimento da hipertensão arterial. Na promoção da saúde, a gente já verifica, por exemplo, valores ligados à vida das pessoas, né? Modos de reagir, né? Capacidades de reagir, então, de educar-se, de compreender. Então parece tênue, mas a gente tem uma ligeira diferença entre promoção da saúde, promover, qualificar, preparar o indivíduo para que ele esteja em condições de reagir a qualquer coisa, né? E prevenção de doença significa prevenção a alguma doença específica, a alguma questão específica. E para isso eu tenho que conhecer, né? Eu tenho que ter uma informação a respeito dessa questão epidemiológica, né? Alguma informação científica. Quando a gente falou em um modelo da história natural da doença, a gente viu que a gente tinha um período pré-patogênico, ou seja, antes que a doença acontece, e um período patogênico, ou seja, o período do curso da doença. E a gente, ao tratar de níveis de prevenção da saúde, a gente considera exatamente esse processo, antes que a doença aconteça e depois que a doença aconteça. A promoção da saúde, ela cai exatamente nesse processo, antes que a doença aconteça, na interação dos fatores, né, dos riscos, da exposição do indivíduo aos agentes causadores da doença aí dentro do ambiente. Então a prevenção primária, né, a promoção da saúde, ela está incluída dentro da prevenção primária e envolve tanto a questão relacionada mais geral como coisas específicas vinculadas ao indivíduo. Exemplo, educação, né, sanitária, a educação em saúde, isso é uma atividade de promoção da saúde, né? Habitação adequada, aquelas atividades de saúde na escola com os alunos, né? Educação nutricional com as gestantes, por exemplo. Então são atividades de prevenção primária, de promoção da saúde. Nós temos também atividades de prevenção primária relacionadas à proteção específica, à proteção do indivíduo. Como, por exemplo, a gente coloca flúor na água que chega nas nossas torneiras para exatamente reduzir a incidência de cáries. A gente coloca iodo, né, no sal de cozinha para reduzir o bósforo. Foram ações políticas, né, de políticas públicas implementadas exatamente como ações específicas. O exame de pré-natal, por exemplo, ele também é uma proteção específica, né? A imunização é uma ação de proteção específica. E temos outras ações de prevenção primária, como áreas de lazer para as pessoas exercitarem, né, e fazerem atividades físicas, a própria saúde ocupacional, né, a higiene pessoal e do lar, então, né, cuidar
da higiene da casa, da higiene das ruas também, a proteção contra acidentes, o aconselhamento genético, controle de vetores causadores de doenças, né? Controle de ratos, a atividade que a gente faz também em casa de combate ao mosquito da dengue. Tudo isso são ações de prevenção primária. Prevenção secundária, aí nós já estamos entrando na questão do curso da doença. Então a prevenção secundária poderia ser ações de diagnóstico e tratamento precoce. Exemplo, autoexame de mamas, procura de casos entre contatos, por exemplo, a busca ativa na residência, né? De contatos de algum doente para que a gente possa implementar ações específicas. E a prevenção secundária ela vai tanto do tratamento diagnóstico precoce, né, dos inquéritos para descoberta de casos na comunidade, dos exames periódicos, do isolamento para evitar propagação das infecções e das doenças, né, até a limitação do dano. Então, por exemplo, o acesso facilitado aos serviços de saúde é uma ação de prevenção secundária, porque ao permitir o acesso das pessoas aos serviços de saúde, a gente limita os danos. Tratamento médico implementado adequadamente, o tratamento cirúrgico adequado, tudo isso são ações de prevenção secundária. Prevenção terciária, a gente já atingiu um nível, né, do processo da doença que a gente já tem um desfecho. Se foi morte, não tem como fazer mais nada. Se foi cura, também não cabe fazer mais nenhuma questão. Agora, se houve uma sequela ou se cronificou, se tem algum dano decorrente da doença, a gente vai entrar numa fase de prevenção terciária de reabilitação, como, por exemplo, a terapia ocupacional, o uso de próteses e órteses, o treinamento dos deficientes físicos, reabilitação psicomotora, né? Fisioterapia, que mais? Reabilitação ocupacional também, e até mesmo a busca de um rearranjo para reintegração do empregado no serviço, né? Então, uma reabilitação no sentido de que a gente produza novos postos de trabalho ou alguma nova atividade para a pessoa, né, que teve uma sequela ou que teve um dano e que possa se reintegrar ao mercado de trabalho. Isso são condições, né, relacionadas à prevenção terciária. Nós temos também uma abordagem da prevenção quaternária e que está diretamente relacionada ao nosso trabalho como profissionais de saúde, né? Ela não se relaciona com o risco de doenças, mas ela está relacionada com o risco do adoecimento iatrogênico, ou seja, da nossa ação como profissionais de saúde. Então, o uso excessivo de intervencionismo diagnóstico, né? Solicitar excesso de exames, né? Sem os registros adequados, então a gente está sempre pedindo exames, sem um fundamento científico, sem evidências científicas, né? O excessivo intervencionismo também terapêutico, o uso de multidrogas sem a gente utilizar o efeito agonista, o sinérgico dessas drogas no tratamento, e às vezes até medicalização desnecessária, uma intervenção cirúrgica que não vai trazer ganho nenhum, né, a mais Então, sempre, até o conceito de prevenção quaternária está sempre envolvido com o nosso trabalho como profissionais. E está fundamentado naquele conceito básico, né? Primum non nocere. Primeiro, não causar mal. Atualmente, a gente até já fala de uma prevenção quinquenária, está mais relacionada com os cuidadores, né? Quando a gente for abordar o atendimento domiciliar, a gente vai falar desse papel importante dos cuidadores, que são aquelas pessoas, né, que podem ser contratadas ou podem ser pessoas da família, que acompanham, que têm um acompanhamento contínuo, que cuidam das pessoas que estão em casa, né, e que necessitam desse cuidado de terceiros para os seus quadros patológicos. Então, o que a gente tinha para conversar isso, né, sobre esse conceito, como é que evoluiu o conceito da gente interpretar o que é saúde, o que é doença, né? E essas noções básicas relacionadas à promoção da saúde, que são essas ações mais gerais para empoderar o indivíduo, né,
da sua capacidade de reagir às situações adversas e também as questões ligadas à prevenção das doenças, esses níveis de prevenção que a gente precisa compreender para implementar as medidas adequadas de acordo com as necessidades de saúde dos nossos usuários. Ok? Então, espero que vocês releiam o texto depois dessa conversa aqui, busquem mais informações, e nós temos o fórum para a gente estar discutindo questões que possam ter ficado um pouco com uma abordagem mais suprimida. Ok? Aguardo vocês na nossa videoconferência amanhã. Tchau, uma boa tarde para vocês.